Fala galera, aqui quem fala é o professor Moacir e vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo que nós iniciamos na aula anterior, que falava sobre a interação gênica. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a epistasia, depois um pouco sobre a herança quantitativa e por fim a pleiotropia, ok? Então na epistasia, ela será uma modalidade de interação gênica na qual genes de um par de alelos inibem a manifestação de genes de outros pares, certo? E aí, para iniciarmos este assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a plumagem das aves, ok? Então, a plumagem das aves, nesse caso específico, da galinha da raça Leghorn, ok? Então, essa plumagem vai ser o nosso exemplo para nós darmos sequência aí à nossa aula sobre interação gênica, ok? Então, veja só, pessoal, nós temos dois tipos de plumagem nessa ave, a plumagem colorida e a plumagem branca, certo? Vamos lá, pessoal. Então, veja só. Se eu tenho uma plumagem colorida, a plumagem colorida, nesse caso, ela depende da presença do gene sesão alguma coisa junto com o izinho. Então, se eu tiver sesão alguma coisa junto com o izinho, eu tenho uma plumagem colorida. Obviamente, então, isso quer dizer que se eu tenho sesão, izinho, a plumagem colorida, e se eu tenho sesão, junto com o izinho, essa plumagem também é colorida, correto? Vamos lá, por outro lado, essa plumagem ela pode ser branca. Ou se essa plumagem for de coloração branca, certo? Nós não teremos aqui a presença de cor alguma. Nós teremos a presença do gene sesão junto com isão, certo? Então, se nós tivermos aqui no caso o gene sesão junto com isão, a plumagem é branca, certo? Se tivéssemos então o gene sesão junto com izinho, plumagem também branca. Se tivermos aqui, ó, sesão, com izinho, branca. Se tivermos ainda sesão, junto com isão, também branca. E se nós tivermos ainda cezinho, junto com isão, também branca. Mais uma combinação que nós podemos ter é cezinho, isão, branca. E por fim, cezinho, izinho, também para plumagem de cor branca, certo? Então, veja só, plumagem colorida depende do gene sesão, sem que eu tenha o gene isão, ou seja, sesão, izinho, sesão, izinho. Só depende do gene sesão, certo? Apareceu o isão junto com sesão ou junto com cezinho, e aí essa cor deixa de manifestar no indivíduo e o indivíduo terá uma coloração branca. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo da ave e resolver com o exercício para que nós possamos compreender aqui este conceito. Veja só, o exercício ele diz o seguinte, cruzando-se aves de plumagem branca, sendo uma duplamente recessiva e outra dihíbrida. Então, o que nós temos aqui já para iniciar o conteúdo? Plumagem branca, lembre-se que plumagem colorida, acabamos de comentar. O que é a plumagem colorida? É aquela que tem o sesão alguma coisa junto com izinho, certo? Então quer dizer que a plumagem branca, ela pode ser duplamente recessiva. O que é uma plumagem branca duplamente recessiva? Então, a plumagem branca, branca, duplamente recessiva, nós teremos então os 4 genes recessivos, no caso cezinho, junto com izinho. E aí diz que essa ave branca, ela cruzou com uma ave de coloração também branca, certo? Na verdade, é não colorida, e ela era dihíbrida, ou seja, presença do gene sesão junto com cezinho e a presença do gene isão junto com izinho, beleza? Então, o exercício ele pede então qual a probabilidade de surgirem descendentes de plumagem colorida. Então, nós vamos calcular qual é a probabilidade de nós obtermos estes caras aqui, sesão, izinho, ou sesão, izinho, certo? Beleza? Então, vamos lá, vamos passar adiante. Se nós pegarmos somente estes indivíduos aqui do início, se nós pegarmos somente esse indivíduo aqui do início, veja que ele é homozigótico. Então, se ele é homozigótico, ele só vai me dar um gene, que é quem? O cezinho junto com o izinho, correto? Se eu pegar agora aqui, o dihíbrido, eu vou ter aí no caso, o sesão junto com isão,
beleza? Eu vou ter o Czão junto com Izinho, beleza? Eu vou ter ainda o Czinho junto com Izão, e eu vou ter o Czinho junto com o meu Izinho, certo? Então, vamos fazer aqui o nosso cruzamento para que nós possamos então compreender aqui o que nós acabamos de tirar dos gêmeos, ok? Então, vamos pegar aqui, eu vou selecionar outra letra, certo? E agora nós vamos fazer exatamente o cruzamento que nós tínhamos ali anteriormente. Então, ó, de um lado, eu só vou ter então o Czinho e Izinho. Então, eu vou começar aqui por cima pelo gênio dominante, né? Então, ó, Czão, Izão, aí depois eu vou ter Czão, Izinho, aí depois Czinho, Izão, e depois Czinho, Izinho. E aqui embaixo eu vou ter apenas o meu Czinho, Izinho, correto? Agora, ó, quando eu cruzo o meu Czinho, Izinho com Czão, Izão, então eu vou ter Czão, Czinho, Izão, Izinho. Ó, o mesmo cruzamento aqui, ó. Czão com Czinho, Czão, Czinho, Izinho com Izinho, Izinho, Izinho. Desse lado aqui, ó, Czinho, Czinho, Izão, Izinho, e por fim, Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Agora aqui nós temos exatamente o que nós estávamos procurando. Veja só, esse primeiro indivíduo aqui, ó, este primeiro indivíduo aqui, ele tem Czão junto com Izão, então plumagem branca. Aqui nós temos o Czão junto com Izinho, Izinho, então esse indivíduo é colorido. Aqui nós temos Czinho com Izão, então plumagem branca. E aqui Czinho com Izinho, plumagem também branca. Então nós temos aqui uma probabilidade, né, de 1 sobre 4, ou exatamente uma probabilidade de 25% quando você cruza então essas aves de plumagem branca nessas condições aqui que foram propostas no nosso exercício, ok? Então, esse aqui foi o exemplo então sobre a epistasia. E agora vamos ver aí um exemplo sobre a herança quantitativa, certo? Então, na herança quantitativa, nós vamos passar aqui para o nosso próximo quadro. Então, dando sequência, ó, na herança quantitativa, certo? Ó, nós temos então uma interação gênica de 2 ou mais pares de genes, e aí esses 2 ou mais pares de genes, eles vão apresentar então seus efeitos somados em relação ao mesmo caráter. E essa somatória, certo? Ela vem de maneira que possa ocasionar manifestação de um fenótipo diferente, de intensidades diferentes, ou melhor, manifestar um genótipo ou um fenótipo com intensidades diferentes. E aí o exemplo nós vamos pegar, no caso, a cor da pele humana, né? Então, vamos pegarmos aqui a cor da pele humana. Então, nós temos aqui 4 ou 5 fenótipos nós temos. Então, ó, nós temos lá, aqui ao lado, o fenótipo, fenótipos nós colocaremos. E aqui nós teremos, então, os genótipos que nós vamos colocar também, certo? Olha, pessoal, quando o próprio nome já diz, é uma herança quantitativa. Então, ó, se nós pegarmos aqui, ó, eu sempre gosto de começar pelos dois extremos dos genótipos e dos fenótipos, certo? Então, ó, o indivíduo ele pode ser negro, certo? Ó, ele pode ser negro ou ele pode ser branco, certo? Então, nós temos o indivíduo cor da pele negro, cor da pele branco, certo? Mas aí existe o intermédio, né? Eu posso ter o indivíduo que vai ser mulato escuro, certo? Eu tenho um indivíduo mulato escuro, e aí eu tenho um indivíduo que é o mulato médio, certo? Então, biologicamente falando, nós temos essa pigmentação. Nós temos ainda o indivíduo que é o mulato claro, né? Então, negro, mulato escuro, mulato claro. E aí, por fim, ó, eu acabei deixando aqui um pouco abaixo, né, voltando para cá, o indivíduo aí com fenótipo para cor de pele branca, ok? Então, ó, se nós agora colocarmos o genótipo, veja que nós teremos genótipos que podem ser dominantes. Então, ó, quando o indivíduo apresentar genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzão, veja que aqui, pessoal, eu tenho 4 dominantes. Esses 4 dominantes vão dar, então, a manifestação da cor negra, certo? Então, para a pigmentação da pele de cor negra. O inverso, pessoal, vai acontecer aqui, ó. Quando o indivíduo, ele não tem, ó, quando o indivíduo, ele não tem nenhum gene dominante,
Então, tudo recessivo, ó. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Veja que nesse caso aqui, ó, ele não tem dominantes. Então, ó, quando ele tem tudo recessivo, nós teremos, então, um indivíduo aqui de pele cor branca, certo? Ó, agora vamos lá. Eu tenho de um lado tudo dominante para a cor negra, de um lado tudo recessivo para a cor branca, certo? Agora vamos pegar os genótipos intermediários. Olha só, pessoal. Se eu tiver dois dominantes, ó, se eu tiver dois dominantes mais um dominante e um recessivo, então eu tenho 3 dominantes. Eu vou ter um indivíduo que vai ser aqui classificado de cor mulato escuro. Se eu tiver ainda um dominante, um recessivo, 2 dominantes, ou no caso, veja que em ambas as situações, não, em ambos os casos, eu tenho 3 dominantes, né, ó, 3 dominantes. Então, nesse caso aqui, dominantes, né? Então, ó, veja que nesse caso aqui eu tenho 3 dominantes nas duas situações. Então, aqui eu tenho um indivíduo que é mulato escuro, certo? O mulato médio, ele vai ter menos dominantes. Então, você pode ter, por exemplo, ó, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Então, ó, veja que são só 2 dominantes. Mas você pode ter ainda azão, 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 junto com Bzinho, Bzinho, que também são 2 dominantes. Ou você pode ter azinho, azinho, junto com Bzão, Bzão, porque também são 2 dominantes. Então, ó, a presença de 2 genes dominantes, né, vai caracterizar aqui o indivíduo de cor mulato médio. E aí, por fim, o mulato claro é aquele que vai ter menos dominantes ainda. Então, se você tiver azinho, azinho, ou melhor, azinho, 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 Bzão, Bzinho, veja que são 3 recessivos para um dominante. Então, você pode ter ainda azão, azinho, Bzinho, Bzinho, certo? Azão, azinho, Bzinho, Bzinho, que são 3 recessivos para um dominante. Então, nesse caso aqui, se eu tenho apenas um dominante, se eu tenho apenas um dominante, eu terei aqui um indivíduo que apresenta a pigmentação da pele classificada como sendo mulato claro, ok? Então, acompanhe comigo aqui um exercício para nós colocarmos em prática este conhecimento. Então, o exercício ele fala para a gente o seguinte: todos os filhos de um casal são mulatos médios. Então, todos os filhos de um casal nasceram mulatos médios. Provavelmente esse casal é constituído por... E aí vem nossas alternativas, né? Letra A, 2 mulatos médios. Letra B, um mulato médio, um negro puro. Letra C, mulato médio, um branco puro. E por fim, negro puro e um branco puro, certo? Então, ó, nesse caso aqui, ó, se o casal é mulato médio, lembra que nós comentamos ali anteriormente? A seguinte forma. Eu sempre gosto de relacionar esses genes para depois nós não perdermos aí a linha de raciocínio. Então, se a gente começar pelo negro, o negro ele é aquele que tem 4 dominantes, né? Então, ó, o negro tem 4 dominantes, aí depois vem o mulato escuro, né? Ó, o mulato escuro, que é o que tem 3 dominantes, depois o mulato médio, que é o que tem 2 dominantes, depois o mulato claro, que é o que tem 1 dominante, e por fim, né, ó, o branco, que é aquele que tem 0 dominantes, ou seja, todos eles são recessivos. Se eu estou falando de um mulato médio, eu estou falando então de 2 genes dominantes. Bom, mas 2 genes dominantes quais? Ora, pode ser azão, azinho, Bzão, Bzinho, pode ser azão, azão, Bzinho, Bzinho, ou pode ser ainda azinho, azinho, Bzão, Bzão. Então veja que em todas as situações aqui nós colocamos 2 genes dominantes, certo? Agora a questão é o seguinte, ó. Diz que todos os filhos do casal nasceram com essa constituição, mulato médio. A questão é, como é constituído o genótipo desses pais para que você tenha uma combinação que dê exatamente todos mulatos médios, ok? Então vamos lá, pessoal. Veja que se nós pegarmos aqui, ó, o negro puro e o branco, nós não vamos descartar esse exemplo aqui. Por quê? Aqui, ó, nós teremos o gene dominante do tipo azão, azão, certo? Eu já fui direto aqui para a última, certo? Ó, e Bzão, Bzão. E se nós pegarmos o branco, veja que nós teremos o gene azinho, azinho e Bzinho, Bzinho. Agora acompanhe aqui comigo, vamos pensar, ó. Se o casal teve todos os filhos mulatos médios, quer dizer que
todos eles nasceram com qual genótipo? Azão, azinho, bezão, bezinho. Por que eu tenho certeza disso? Se eu pegar dois mulatos médios, pessoal, a chance, ó, se eu pegar dois mulatos médios, se eu pegar, por exemplo, ó, azão, azinho e bezão, bezinho, eu não terei aqui todos como sendo mulatos médios. E eu posso até fazer um cálculo aqui para vocês observarem, ó. Vou pegar, ó, a resposta correta é a última. Mas se eu pegar, por exemplo, a letra A, vou cruzar dois mulatos médios. A qual gene eu pego? Vou pegar qualquer um, tanto faz, né? Ah, sei lá, vou pegar, sei lá, azão, azinho com bezão, bezinho. O azão, azinho com bezão, bezinho, vamos fazer o cruzamento até dar errado, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Então, eu vou ter lá o genótipo do tipo, ó, azão, bezão, certo? Deixa eu pegar aqui a outra caneta para ficar mais fácil de nós compreendermos, ó. Então, se eu pegar lá, por exemplo, ó, todos, dois mulatos médios sendo os pais. Então, eu vou lá pegar de um lado azão, bezão, aí depois eu pego azão, bezinho, aí depois eu pego azinho, bezão, e por último eu pego aqui azinho, bezinho, certo? Então, eu vou deixar aqui um pouco maior para que nós possamos fazer o cruzamento aí mais limpo, certo? Ó, do outro lado, ó, eu vou ter, ó, o mesmo genótipo. Ó. Se eu pegar aqui, ó, azão, bezão, azinho, bezão, e aqui eu vou pegar azinho, bezinho. Veja, pessoal, que nesse primeiro aqui, nesse primeiro aqui já vai dar azão, bezão, bezão. Então, veja que já vai dar um indivíduo aqui negro. Então, não é o que o exercício pede. Ele diz que todos os filhos são mulatos médios. Então, essa alternativa A já estaria descartada aqui no início, certo? E aí, da mesma forma, pessoal, se você pegar, sei lá, vou pegar o azão junto com o bezão, junto com o bezinho, daria a mesma coisa, pessoal. Daria combinações que não é aquela que nós queremos para que todos sejam mulatos médios. Se eu pegar, por exemplo, o mulato médio com o negro puro, né, ó, vamos pegar aqui, ó, mulato médio com o negro puro, que é a alternativa de letra B. Vamos lá, então vamos começar aqui novamente pelo mulato médio, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, vou pegar os mesmos genes, ó. Vou pegar o segundo agora, ó. Vou pegar aqui, não, ó, azão, bezinho, certo? E só tem azão, bezinho. Se eu pegar, por exemplo, o segundo aqui, só tem azão, bezinho. E eu cruzar, por exemplo, com azão, bezão, bezão. Nesse caso aqui, o azão, bezão, vai dar apenas o gene azão, bezão. E aí, pessoal, veja só, se eu cruzar azão com azão, vai dar azão, e bezão com bezinho, vai dar bezão, bezinho. Todos os filhos aqui nasceriam com 3 genes dominantes, e 3 genes dominantes são mulatos escuros. Então, já descarta aqui essa alternativa de letra B também. A letra C, ela fala de um mulato médio. Vou pegar o terceiro exemplo de mulato médio. Quem é o terceiro exemplo? É o azinho, bezão, bezão. Então, os genes serão azinho, bezão e só azinho, bezão. E o gene de branco, ou para a cor branca, será apenas azinho, bezinho. Nesse caso aqui, nós teremos gene azinho, bezão, bezinho. Então, veja que todos os descendentes, eles não serão mulatos médios, mas sim mulatos claros. Então, resta agora a nossa última alternativa, que é exatamente a correta. Ou seja, se o negro é azão, bezão, ele tem o gene que é azão, bezão. Se o branco é azinho, bezinho, bezinho, o único gene que ele manifesta é azinho, bezinho. Então, veja que todos eles serão azão, bezão, bezinho. Ok? Então, esse aqui é o exemplo de herança quantitativa. E nessa herança quantitativa, é sempre bom nós lembrarmos aí deste exemplo que fala sobre a coloração da pele humana. Certo? Então, ó, e por fim, pessoal, para nós só citarmos, nós temos ainda mais um exemplo de herança quantitativa, ou melhor, de interação gênica, que é a pleitropia. Então, assim, a pleitropia nós vamos citar o que é na verdade, certo? Então, ela constitui, de certo modo, um fenômeno inverso à interação gênica. Então, o que acontece na pleitropia? Um único par de genes atua na manifestação de vários caracteres, ou de vários caracteres, joia? Então, um exemplo de pleitropia na espécie humana é a doença chamada de fenilcetonúria, que é uma doença que é diagnosticada quando a criança nasce no teste de pezinho, certo? Então, a criança que apresenta a fenilcetonúria, ela vai ser então afetada, ou melhor, né, ela é portadora de um par de genes alelos que condicionam um defeito na enzima felinalina hidroxilase, certo? Fenilalanina
hidroxilase, né? Um nome bem interessante aí de ser citado. Fenilalanina hidroxilase, que é responsável pela conversão do aminoácido fenilalanina em tirosina. Então, em consequência, o que acontece? Essa fenilalanina acumula-se no sangue e ela vai provocar lesões no nosso sistema nervoso central, ocasionando, assim, deficiência e, no caso, ou algum problema mental que o indivíduo possa desenvolver. Só que esse aminoácido tirosina ele também participa na produção da melanina, o que faz então com que esse indivíduo que apresente a fenilcetonúria, ele apresente também uma pele mais clara do que ela deveria ser, ok? Então, ó, a pleiotropia é o nosso último exemplo aí sobre interação gênica, e essa pleiotropia, então, a doença chamada de fenilcetonúria, ela então é uma doença que é diagnosticada aí, né, de forma obrigatória, né? Todo hospital ele faz o exame e o teste de pezinho, e ela é diagnosticada aí quando criança, ok? Bem, a criança então que ela nasce com fenilcetonúria, ela nasce normal ao nascer, devido à proteção de quem? Das enzimas que são maternas. Ó, depois de detectada essa doença no recém-nascido, por meio de um teste sanguíneo, aí é feito um tratamento que consiste aí numa dieta rigidamente bem baixa aí, na presença de fenilalanina, certo? Então, depois de 3 anos de idade, o amadurecimento cerebral da criança dispensa essa rigidez, correto? Mas aí um exame aí de importante significado para as crianças aí logo quando nascem, ok? Então, pessoal, espero que tenham compreendido um pouquinho aí sobre a interação gênica e aguardo vocês aí na nossa próxima aula, onde comentaremos mais assuntos aí dentro da área de Química, Física e Biologia. Então, bora lá, até mais. Mitose meiótica, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão-azim, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui tá em Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte. O elétron é negativo. O núcleo do átomo, eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.